Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Eu gostaria de ler versículo 2 e 3. Glória a Deus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o versículo 2, o versículo 3, segundo Reis, capítulo 5. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Os irmãos podem assentar, sejam à vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer ao pastor Léo. Ele me deu a permissão para chamá-lo, de Léo. Pastor Léo, pela oportunidade, pastor Léo, de me receber aqui nessa igreja. Agradecer os irmãos também por me receber, a minha esposa, e meu cunhado também, por intermédio dele. Nós estamos aqui para cooperar com essa amada igreja. Nós estamos servindo ao Senhor ali na cidade de Betim, na Assembleia de Deus também, que era Ministério de Belo Horizonte, agora pastor Erques, né, que é o presidente lá. E eu e a minha esposa, nós estamos atuando como missionários mesmo, né? Eu sou pastor há mais de 20 anos, junto com a minha esposa, já pastoreamos várias igrejas. E hoje aqui nós não estamos trabalhando de tempo integral mais na obra. Eu tenho meu trabalho secular, trabalho na área de segurança patrimonial e sirvo também como missionário. Juntamente com a minha esposa, estamos ajudando um pastor em uma comunidade, em uma zona rural, a 80 quilômetros da cidade de Betim. Nós um dia fomos visitar um amigo e passamos por esse local. É uma comunidade com aproximadamente umas mil habitantes. E nenhuma igreja evangélica. Nenhuma igreja. Muitas almas, pessoas se suicidando, jovens nas drogas. E aí o Espírito de Deus nos comoveu. Vamos pelo menos fazer um culto aqui nesse lugar, né? E fomos lá fazer um culto. Ao chegarmos lá, havia um comerciante na cidade, empresário que está lá, inclusive hoje é membro da igreja nossa lá, e ele nos recebeu e falou: não, vocês podem fazer o culto aí e vai fazer o culto na minha casa. Aí nós começamos o culto numa casa, depois o outro pediu, vai ser na minha, e aí todo sábado um culto numa casa, e aproximadamente 40, 50 pessoas frequentando os cultos. E aí nasceu a igreja lá. O pastor X foi lá, e esse empresário que se converteu, ele doou um salão, do tamanho desse salão aqui mesmo, e nós estamos lá com a Assembleia de Deus, e todos os dias convertendo almas, e os cultos estão uma bênção lá, aquele culto de roça, os irmãos sabem como é que é gostoso, né? E termina o culto, os irmãos fazem aquela festa, aquele banquete, trazem caldo, biscoito, café, e é uma bênção lá. E nós estamos ajudando essa obra ali. E meus irmãos, eu quero já entrar aqui na mensagem. Como eu só falei esse testemunho só para me apresentar para os irmãos. Estou aqui com a minha esposa, nós temos 3 filhos, 2 já são casados e um mora conosco ainda. E nós estamos aí, fazendo a obra de Deus até Jesus voltar, né? Eu sei que às vezes tem lutas, né? tem tribulações, tem barreiras, obstáculos na vida daqueles que fazem a obra de Deus, mas nós não podemos parar. A igreja de Jesus, ela enfrenta tribulações, lutas, perseguições, mas você não pode parar. Eu e você, nós não podemos desanimar. O escritor aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É assim que você vai chegar no céu, olhando para Jesus. É assim que você vai vencer, que você vai continuar firme na igreja, firme em Jesus, olhando para Ele. Amém? E hoje me falaram aqui que era um culto de missões, e eu
pedir ao Senhor uma palavra aqui para essa noite. Eu vou procurar ser bem rápido para não enfadar os irmãos. Mas é uma mensagem que me chama bastante atenção. Essa história da cura de Naamã, segundo Reis, capítulo 5, é uma história muito conhecida, bastante conhecida, pelos que leem o Antigo Testamento. Mas fala-se pouco dessa menina que nós lemos aqui. Às vezes, na maioria das vezes, nós conhecemos mais a Naamã do que essa jovem. Ela está no anonimato aqui. Porém, se você perceber, se você analisar todo o contexto aqui dos acontecimentos, Naamã, ele só foi curado, ele só recebeu a cura porque essa moça se dispôs a falar do Deus que cura. Se ela não tivesse falado, talvez ele iria morrer com aquela lepra. Mas essa moça falou. Então eu quero trazer aqui algumas revelações dentro desse texto para a igreja, que são fundamentais para nós que estamos fazendo a obra de Deus. E eu quero dar um tema aqui para essa mensagem, e eu quero que vocês repitam para nós não esquecermos. O tema é o seguinte: os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Amém. Esse é o tema. Então, os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Por quê? Porque veja bem que a história fala de uma situação de doença. Naamã estava com lepra. A lepra, ela hoje é conhecida como hanseníase. Hoje ela tem cura, tem tratamento. Inclusive ali na região de Betim tem um lugar lá que chama Citrolândia, e lá tem a colônia, onde pessoas que têm hanseníase, que têm lepra, ficam ali para serem tratadas, e hoje muitas pessoas ali já foram curadas. Mas se você for ali em Citrolândia, em Betim, você ainda irá ver muitas pessoas com mutilações no corpo, porque a lepra ela faz isso no corpo, ela mutila o corpo das pessoas. E o que nos chama a atenção no versículo 1, e nós vamos para a primeira revelação desse texto, é que a Bíblia diz que Naamã, ele era um capitão. Naamã, ele era um herói de guerra. Ele era chefe das forças armadas do Império da Síria. E ele era um homem muito poderoso, e ele tinha muita honra, ele tinha muita fama, ele era muito honrado ali no seu país. Só que Naamã, quando ele chegava em casa e ele tirava a sua farda, ele via o quê? A lepra. A lepra estava consumindo ele. E o texto bíblico é bem claro. O texto bíblico diz que este homem era valoroso, era herói de guerra, tinha honra, era capitão da guarda. Mas o texto diz assim: porém, ele era... Primeira revelação desse texto: todos nós temos um porém. Amém? Todos nós temos um porém. E para que serve o porém? O porém, ele tem um objetivo principal, que é refrear o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade, e mostrar para nós que nós somos dependentes de Deus. Por mais famosos que sejamos, por mais honrados que sejamos, por mais intelectuais que sejamos, por mais diplomas de faculdade, inteligência, capacidade profissional, habilidades naturais que nós tenhamos, todos nós temos um porém. E Deus permite esse porém em nossa vida com qual objetivo? De nós não nos orgulharmos. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreveu que ele teve revelações, ele foi até o terceiro céu. E quando ele retornou, ele fala lá de um espinho na carne, que Deus permitiu estar nele. E ele orou por várias vezes para o Senhor curar ele, libertar ele daquele espinho na carne. E o Senhor não fez nada. O Senhor só falou assim: a minha graça te basta. E ele vai falar desse espinho na carne, dizendo o seguinte: esse espinho na carne foi permitido para que eu não me exaltasse pelas revelações que eu tive. Então, queridos, todos nós temos um porém.
Você pode ser uma pessoa de destaque em todas as áreas, mas você tem um porém. E esse porém, ele não é para te matar, ele não é para te envergonhar, para te humilhar, nada disso. Esse porém que Deus permite estar na sua vida é para que você reconheça que por mais habilidoso que você seja, mais honrado que você seja, você precisa depender de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor a cada dia. Então, por isso que o texto bíblico ele diz: Naamã, ele era tudo isso, porém, ele era leproso. Tem coisa na sua vida que Deus não vai mudar. Por quê? Porque você precisa disso, para que Ele possa te moldar seu caráter, para que Ele possa te preservar, até mesmo para que Ele possa te salvar, para que você não perca a sua salvação. Então tem coisas que estão na sua vida e você não entende. Senhor, por que o Senhor não ouve a minha oração? Por que o Senhor não me liberta disso? Por que o Senhor não transforma, não faz isso na minha vida? É porque Ele permite certas coisas fazer parte da sua vida, porque Ele quer salvar você. Ele quer te livrar do mal. Ele quer guardar você. Ele não quer que você seja uma pessoa orgulhosa, autossuficiente. Mas a vontade de Deus, irmãos, é que nós sejamos dependentes dEle. Que todos os dias nós venhamos a nos humilhar diante dEle. Pedro escreveu na sua primeira epístola: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Tiago diz que Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, irmãos, portas se abrem para nós. Quando nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa dependência do Senhor, a coisa muda na nossa vida. Mas quando nós endurecemos a nossa cerviz, quando nós empinamos o nosso nariz e queremos andar sozinhos, não queremos orar, não queremos congregar, não queremos ler a Bíblia, não queremos santificar a nossa vida, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu não preciso do Senhor. Mas o crente é diferente. O crente, quanto mais ele ora, quanto mais ele busca, quanto mais ele lê a Bíblia, quanto mais ele congrega, quanto mais ele tem sede de Deus, ele quer aprender mais de Deus. É aí que Deus olha para ele e diz assim: eu vou te abençoar porque você está se humilhando. Então eu vou te honrar, eu vou realizar os seus projetos de vida, eu vou realizar seus sonhos, eu vou te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Naamã estava muito orgulhoso, a bola dele estava muito cheia, e essa lepra veio para ensinar ele essa verdade. E aí entra essa menina, segunda revelação da história. Essa jovem, provavelmente ela era uma adolescente ainda. Agora imagine comigo, vamos pensar comigo aqui. Uma adolescente que foi raptada, sequestrada, tirada de forma violenta do seu ambiente familiar, da sua nação, do seu país, dos seus parentes, dos seus pais, dos seus irmãos, e agora ela é transferida para outra nação estranha, vivendo entre povos estranhos, vivendo na casa de pessoas estranhas. Imagine a saudade que essa moça tinha da sua casa. Imagine a mágoa que ela poderia guardar em seu coração de Naamã, da esposa de Naamã, dos responsáveis por ela estar nesse cativeiro. Essa jovem, ela tinha 1001 razões para odiar aquela família. Mas o que o Espírito Santo nos revela aqui nessa noite é que ela não permitiu, ela não deixou que essa mágoa, que esse ressentimento, que essas coisas que aconteceram com ela, parasse ela de fazer a obra de Deus, de dar testemunho do Deus de Israel. Ela poderia muito bem dizer assim: sabe uma coisa? Eu vou deixar esse Naamã morrer mesmo, porque ele merece a morte. Eu não estou nem aí para ele. Mas ela não fez isso. Veja como que um crente que é cheio de Deus, um crente que tem o Espírito de Deus, um crente que tem a chamada missionária, por mais decepções, por mais frustrações que ele possa passar nessa vida, ele nunca
nunca deixa de testemunhar de Jesus. Ele nunca deixa de falar de Deus. E o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite? Não é para você ficar guardando mágoa no seu coração. Não é para você ficar olhando as frustrações que você tem passado, as decepções que você tem passado com os homens, com as pessoas. Mas é para você abrir a sua boca. É para você deixar Deus te usar. Porque quando você abrir a sua boca, Deus vai fazer maravilhas na vida de outras pessoas. Quanto mais sofrimento você esteja passando, e você faz a obra de Deus, e você se envolve na obra de Deus, e você deixa Deus te usar, é aí que Deus vai operar milagres e milagres e milagres. Não permita que o diabo, não permita que as lutas, não permita que as tribulações venham matar o seu ministério, venham matar a sua chama espiritual, a chama espiritual que está dentro de mim e de você. Não permitamos, igreja amada, igreja querida, que as lutas dessa vida venham nos parar, porque Deus tem grande obra na nossa vida, Deus tem um grande chamado na nossa vida. Essa menina era uma simples doméstica, mas ela não olhou para a sua função, ela não olhou para a sua simplicidade. Ela abriu a sua boca e falou para o seu patrão: se o meu Senhor estivesse lá diante do profeta que está na minha cidade, ele seria curado. Deus conta com o seu testemunho. Deus precisa de você na obra missionária. Ah, pastor, eu sou só um membro de banco, eu não faço nada na igreja. É você que Deus quer usar. Eu sou um simples funcionário de uma empresa, eu ganho um salário bem pouquinho, eu sou o mais humilde da igreja. É você que Deus quer usar. Não limite o poder e o trabalhar de Deus. Coloque-se nas mãos do Senhor, porque se você se colocar nas mãos do Senhor, é você que Deus vai usar. 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo fala: Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu as coisas vis deste mundo para confundir as que são. Ele escolheu as coisas que não prestam, que não têm valor, para confundir aquelas que são cheias de orgulho. E sabe por que ele faz isso? Ele diz lá: para que a glória seja somente dele. E vamos para a terceira revelação. Meus irmãos, uma coisa que me chamou a atenção aqui nessa história é que Naamã, ele, ao ouvir aquela mensagem, ele abriu seu coração. Ele creu naquela mensagem. É muito importante nós crermos nas mensagens que nós ouvimos, nas pregações, nos estudos bíblicos, na escola dominical, no culto de ensino, nas pregações dos profetas, dos pregadores. É muito importante nós estarmos atentos àquilo que Deus fala conosco. Nós não podemos endurecer o nosso coração, porque às vezes Deus ele está pertinho de nos dar uma bênção. Deus está pertinho de nos honrar, de abrir aquela porta que está fechada, de estar dando aquela revelação que nós precisamos. Mas se nós endurecermos o coração, a gente perde a bênção. Imagine você se Naamã ele fechasse o seu coração e falasse assim: como eu sou um general, eu sou um homem grande aqui no meu país, como que eu vou dar ouvido a essa jovem que não sabe de nada? Se ele fosse orgulhoso ali, deixasse o orgulho entrar no seu coração, ele teria perdido a sua bênção. Mas a Bíblia diz aqui que ele não fez isso. Ele deu ouvidos, foi até o seu rei, e aqui nós temos outra revelação. Naamã, ele praticava e ele conhecia o princípio chamado princípio da honra. O princípio da honra. O princípio da honra é um segredo maravilhoso para quem quer prosperar. Tem muita gente que não consegue prosperar. Pastor Luciano, eu vejo tantas pessoas prosperando, eu vejo tantas pessoas vivendo bem. Por que eu não consigo prosperar? Vamos começar a praticar o princípio da honra. Naamã, antes de ir atrás da cura, ele falou, olha o que ele disse aqui. Está aqui no versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte: Naamã, ele foi lá buscar uma bênção espiritual, uma cura. Mas ele falou assim: eu não vou lá com as minhas mãos vazias. Eu vou levar uma bênção.
Tem muita gente que não consegue prosperar, sabe por quê? Porque é uma pessoa de mão fechada. É uma pessoa que não sabe honrar os outros. A maioria das pessoas que só querem honra, que só querem receber bênção e não conseguem honrar e abençoar outras pessoas primeiro, essas pessoas não conseguem prosperar. Mas quando você entende o princípio da honra, as coisas começam a mudar na sua vida. E quando você começa a honrar as pessoas, Deus começa a te honrar também. Quando você começa a honrar aquele seu pai, aquele seu filho, aquela sua irmã, aquela sua mãe, aquele seu pastor, aquele irmão da igreja, às vezes você vê um irmão na igreja e Deus toca no seu coração. Eu tenho que honrar aquele irmão está precisando de uma bênção material. Deus toca, o Espírito Santo toca no seu coração, você olha para o irmão, você olha para a irmã, e você tem condições de abençoar e honrar, e às vezes você fecha o coração. E Deus, Ele está falando aqui que Naamã, ele conhecia o princípio da honra. Nós também precisamos aprender a honrar as pessoas. Verdade, Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim, que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda, e no nosso celeiro será farto. Meus irmãos, Jesus, ele repetiu isso lá em Mateus capítulo 6, dizendo assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a honrar o reino de Deus, quando você começa a honrar as coisas de Deus, em primeiro lugar, quando você começa a servir mais as pessoas, a honrar mais as pessoas, a sua vida, ela terá um sentido. O sentido da nossa vida é servir as pessoas. Mas quando nós não servimos as pessoas, nós nos tornamos pessoas egocêntricas, egoístas, individualistas, infelizes. Por quê? Porque Deus nos criou com essa capacidade de servir as pessoas. Isso está dentro de nós, isso está intrínseco em nós, a qualidade de servir as pessoas. Mas quando o homem ele se tranca na sua avareza, no seu materialismo, e ele não serve, ele passa a ser uma pessoa materialista, infeliz. Mas Naamã, ele tinha uma visão de honrar, de servir. Nós precisamos aprender a servir e honrar as pessoas. Honrar as pessoas. Às vezes é importante que você chegue no seu pai e chegue lá e fale assim, pai, eu quero te dar um presente. E você vai lá e dá um presente para o seu pai. Mãe, eu quero te dar um presente. E você vai lá e dá um presente para a sua mãe. É necessário você honrar aquele seu irmão, aquela sua irmã, aquela pessoa que você vê que precisa de ajuda, aquela pessoa, às vezes a pessoa não está nem precisando de ajuda, mas você, como tem o princípio da honra, você diz assim, eu vou honrar. Quantos filhos hoje que não honram seus pais? Quantos filhos hoje que não respeitam seus pais? Então nós precisamos aprender a honrar. E aprender a honrar aqui eu entendo que é tornar a vida daquelas pessoas, aquelas pessoas que tornam a nossa vida mais fácil, é nós abençoar a vida dessas pessoas. Quantas pessoas que tornam a nossa vida mais fácil e nós não abençoamos? Às vezes o caminhão do lixo passa, aqueles homens que pegam o lixo passam ali naquele trabalho, e o trabalho desses homens são tão importantes, são tão fundamentais, e às vezes nós não conseguimos dar um bom dia para eles. Nós não damos um bom dia, às vezes nós podemos até ali servir um cafezinho para ele. Então são coisas simples que nós temos que aprender a honrar as pessoas que tornam a nossa vida melhor. Tem pessoas que tornam a nossa vida melhor. O pastor da igreja, por exemplo, é uma pessoa que torna a nossa vida melhor. Sabe por quê? Porque você vem na sua casa cheio de problema, você vem com problema no casamento, problema na saúde, você chega aqui, o pastor ora por você, ele intercede por você, ele unge a sua vida, você sai daqui abençoado. Quantas pessoas que entraram aqui, às vezes com o casamento destruído, derrotado, e foram restauradas, pessoas que entraram aqui enfermas, foram curadas, e às vezes nós não queremos honrar os nossos pastores, os nossos líderes, nós não queremos honrar. Quantas vezes os nossos pais levantaram de madrugada, sofreram para nos criar, e às vezes nós não temos um tempo para ligar para eles e dar um telefonema e dizer, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, ou às vezes de ir lá almoçar com eles, ou levar um frango assado para eles, ou levar um presente para eles. É o princípio da honra, nós temos que praticar o princípio da honra. Glória a Deus.
Outra revelação, e eu vou ser bem rápido, para não tomar o tempo aqui dos irmãos. Meus irmãos, quando Naamã chegou ali, a Bíblia diz que ele não foi até o profeta, ele foi até o rei. E quando ele chegou até o rei entrou em desespero. Assim, como que o rei da Síria me manda um homem para me segurar? Eu sou Deus, por acaso? O rei entrou em desespero. Por quê? Porque não era ele que Naamã tinha que procurar. O que eu aprendo aqui? Tem momentos que nós tomamos decisões erradas na nossa vida, que nós não conseguimos ser abençoados, porque nós tomamos decisões erradas. Nós vamos até as pessoas erradas. Nós falamos dos nossos problemas para as pessoas erradas. E não é para você ficar falando das suas necessidades para qualquer pessoa, não. A palavra de Deus diz que se você tem uma necessidade, você tem que entrar no seu quarto. Fecha a porta do seu quarto. Fala ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele vai te ver. Ele está te vendo. Ele vai agir na sua vida. Você não precisa ficar falando com as pessoas, não. Sabe por quê? Porque se você ficar falando com as pessoas, vai acontecer o que aconteceu aqui. Quando Naamã chegou lá e falou para o rei entrou em desespero, porque o rei não tinha solução. A nossa solução não vem do homem. A nossa bênção não está no homem, nas pessoas. Pare de esperar do homem. Aquilo que você precisa vem do Senhor. Existe um salmo, se não me engano, o salmo 121, quando o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De acordo com a história, esse salmo foi escrito na caverna chamada Caverna de Adulão. Tem uma história bíblica que está lá no Antigo Testamento, que Davi, quando estava sendo perseguido, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, estava numa angústia tremenda, terrível, e se juntou a ele uns 400 homens endividados, homens problemáticos, e eles entraram dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão, e eles estavam vivendo um momento de depressão, um momento de angústia, desespero, e a qualquer momento eles poderiam ser mortos. Mas diz a história que Davi saía à porta da Caverna de Adulão, ele olhava para as montanhas e ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E a resposta para ele veio de imediato: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que Deus está falando comigo e com você aqui nesta noite? Não importa a sua luta, não importa a sua tribulação, não importa a sua angústia, o obstáculo que está na sua vida, o teu socorro virá do Senhor. Busque a face do Senhor, clame ao Senhor, fale para Ele, porque Ele vai dar vitória. Outra parte importante desse texto: Eliseu então, ou melhor, Naamã é encaminhado a Eliseu, o profeta. Diz a história aqui do texto que quando Naamã chega com a sua comitiva, Eliseu não vai recebê-lo. O profeta Eliseu manda um servo com uma mensagem. A mensagem era a seguinte: fala com Naamã que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Preste atenção numa coisa aqui, queridos. A Bíblia diz que quando Naamã chega, ele chega com a sua comitiva. Eliseu não sai nem de casa. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que um homem de Deus, um profeta de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, ele não é levado pelas emoções. Ele não é guiado pela aparência. Eliseu não olhou a aparência de Naamã. Se fosse nos dias de hoje, talvez, como tem muitos profetas aí, profetas do Pix, né? Profetas que gostam de dinheiro, de presentes, já estariam colocando Naamã lá em cima. Mas a Bíblia diz que Eliseu nem saiu de casa. E outra coisa, outro detalhe: Eliseu não mudou a sua mensagem para agradar Naamã. Tem muito homem de Deus, muitas igrejas aí, mudando a mensagem. Como o pastor falou aqui, ninguém quer mais falar de mensagens bíblicas, doutrinas bíblicas. Por quê? Porque querem agradar o homem.
Mas Eliseu não mudou a sua mensagem. A mensagem foi a mesma. Fala com Naamã que é para ele mergulhar 7 vezes. Eu não estou nem aí para quem ele é. Eu não quero nem saber quem ele é. Se ele é general, se ele é coronel. Mas a mensagem que Deus mandou é essa. Ele vai mergulhar. Ele vai descer 7 vezes. Nós temos que falar aquilo que Deus manda. A igreja tem que pregar a Bíblia. A igreja tem que pregar a doutrina bíblica. A igreja não tem que pregar mensagem para agradar o homem, porque é a mensagem bíblica. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você prega o Evangelho, Jesus salva. Quando você prega o Evangelho, Jesus transforma. Quando você prega o Evangelho, Jesus cura. Quando você prega o Evangelho, Jesus liberta. Então, igreja amada, pregue sempre o Evangelho de Cristo. Ele não mudou sua mensagem. Agora, veja bem, que Naamã, quando recebeu aquela mensagem, ele começou a murmurar. Às vezes, nós perdemos muitas bênçãos e coisas, a nossa vida se torna atrapalhada, nós nos atrapalhamos na vida por causa de uma coisinha chamada orgulho. Orgulho. O orgulho é uma maldição, é uma praga na nossa vida. Naamã estava pertinho de receber a sua bênção. A coisa que ele mais queria era o quê? Ser curado, não é isso? Mas olha como que o inimigo já estava agindo na mente dele. Ele começou a murmurar: como assim? Mergulhar no Rio Jordão? Tantos rios mais limpos que tem por aí. Me manda mergulhar logo no Rio Jordão? Meu irmão, tem coisa que Deus te dá uma direção, e se você não vigiar, você começa a murmurar. Você começa a questionar o trabalhar de Deus. E às vezes a tua bênção está naquela direção que Deus está te dando. Tem lugar que Deus te planta, que Deus te coloca. A única coisa que você tem que fazer é agradecer ao Senhor, tomar posse e esperar em Deus. Tem pessoas que Deus coloca na sua vida que não é para você murmurar e reclamar, não. Deus permite pessoas entrar na sua vida para tratar com a sua vida e com a vida dessa pessoa. Naamã, ele começou a questionar: como assim? Aí veja só o que aconteceu. Os servos de Naamã olharam para ele e falaram assim com ele: meu senhor, se o homem de Deus tivesse lhe pedido algo mais difícil, tu não faria? Aí a ficha caiu. Porque às vezes é necessário Deus usar pessoas para nos despertar. Porque o orgulho está tão forte na nossa vida que nós ficamos cegos. A bênção que Deus tem para nós está tão pertinho de nós. O milagre de Deus está tão perto de nós. E o orgulho às vezes não nos deixa avançar. O orgulho, esse orgulho quase que Naamã perde a bênção dele. Na hora veio um estalo na mente dele e falou: realmente, foi lá, mergulhou 7 vezes. Quando levantou, a Bíblia diz que a pele dele estava como? Meus irmãos, Naamã só esperava o quê? A cura da lepra, não é isso? Foi curado, sim ou não? Sim. Recebeu o milagre? Amém? Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Deus tem compromisso com a sua palavra. Vai com toda a sua força. Marcha em frente. Não pare diante das promessas que Deus fez para a sua vida. Não importa a sua força, não importa a sua capacidade, não importa quem você é. Siga firme nas promessas de Deus. Naamã seguiu firme nas promessas. Foi obediente até o fim. Mergulhou 7 vezes, recebeu o milagre, recebeu a bênção. Mas olha que coisa interessante. Eu falei aqui que o tema da mensagem seria o quê? Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Naamã queria só uma cura. O que Deus fez com ele? Deu a salvação ainda. Aleluia! Como assim, pastor Luciano? A Bíblia diz aqui, eu já estou encerrando. Eu vou encerrar com essa parte aqui. A Bíblia diz que Naamã, ao ser curado, ficou tão alegre que foi lá no homem de Deus e falou assim: homem de Deus, eu trouxe uma bênção aqui material, eu queria te abençoar. O profeta Eliseu não aceitou. Eu vou fazer uma conjectura que não está na Bíblia, tá? Mas é um pensamento meu. Eliseu não aceitou,
aquela oferta, possivelmente por quê? Porque, primeiramente, Eliseu não era mercenário. Ele não cobrava para pregar. Ele não cobrava para fazer a obra de Deus. E ele entendia que os milagres de Deus não podem ser cobrados. E segundo, é uma conjectura. Eliseu entendeu que aquela bênção já tinha dono. Quem era o dono daquela bênção? Aquela bênção era da menina. Porque quando Naamã chegasse lá na Síria, com aqueles bens materiais, ele ia dar tudo para aquela menina. Com certeza. Por quê? Porque foi através dela que ele recebeu a bênção. O que o Espírito Santo está falando comigo e com você aqui nessa noite? Tem coisas que não é para você tocar. Tem coisas que você não recebeu que não é para você pegar. Não pegue aquilo que não é seu. Não assuma nada que não é seu. O que é seu vai chegar no tempo certo, na hora certa, porque Deus tem compromisso com aqueles que creem nas suas promessas. Oh, aleluia! Oh Deus, por que o Senhor está abençoando o irmão e não está me abençoando? Deus não é injusto, não. Deus é amor e justiça. Alguém disse assim, Deus é amor e justiça. Quando que Deus é amor? Quando Ele permite você plantar o que você quer. Quando que Ele é justiça? Quando Ele permite você colher somente o que você plantou. Você só vai colher o que você planta. Se você é um crente que investe no reino de Deus, você é um crente que é fiel à obra de Deus, que é fiel a Deus, passa dias, passa noite, passa meses, mas a sua bênção vai chegar. O seu milagre vai chegar. A resposta da sua oração vai chegar. Aquilo que Deus tem preparado para você vai chegar. Mas não antecipe a bênção de Deus. Não pegue nada que não é seu. Eliseu não pegou. Aí quem foi que pegou? Geazi. Geazi inventou a mentira. Falou, foi lá no Naamã, Naamã já estava indo embora, correu lá e falou assim, seu Naamã, o homem de Deus lá mandou falar que chegou um pessoal e nós vamos pegar a oferta da bênção. Mas era mentira. O que aconteceu com ele? A lepra de Naamã passou para ele. Não pegue nada que não é seu. Às vezes você vai, isso aqui cabe muito para relacionamentos. Às vezes você está querendo casar, ou está namorando, e aí você vai e se precipita, e envolve-se num relacionamento que Deus não quer aquilo para a sua vida. E você insiste, e as coisas começam a dar errado já no início, e você não entende, Deus está falando com você, Deus está te mostrando, e você não compreende, e aí as coisas dão errado lá na frente. E você entra numa enrascada, porque aquilo que Deus tem para você, as bênçãos de Deus não causam dores. Então não entre em relacionamentos, não entre em sociedade, não faça alianças com pessoas que Deus não ordenou que você fizesse. Porque você pode sofrer. Não pegue nada que não é seu. Geazi ficou leproso. Aí Naamã foi embora. Mas antes de ir embora, Naamã voltou lá no profeta e falou assim, profeta, eu lembrei de uma coisa. E eu já estou encerrando aqui. Lembrei de uma coisa, profeta. Será que tem como o senhor me arrumar aí um pouco da terra aqui de Israel? Para me levar lá para a minha terra? E aí o profeta não entendeu, mas por quê? Aí Naamã falou assim, é porque eu sou segurança particular do meu rei. E quando o meu rei vai lá no templo de Rimon adorar ele, o meu rei se ajoelha diante do Deus Rimon, e eu tenho que me ajoelhar também, ficar ali ao lado dele. Então eu vou levar essa terra, por quê? Porque quando o meu rei se ajoelhar para adorar o seu falso Deus, eu vou colocar essa terra, vou dobrar o meu joelho em cima dessa terra, e vou estar dizendo assim, olha, só o Senhor é Deus. Só o Deus de Israel é Deus. Você sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que Naamã também foi salvo. Naamã recebeu a salvação. Naamã foi buscar uma cura, mas ele saiu de lá salvo. O que Deus está falando para mim e para você? Permaneça na presença de Deus. Permaneça firme esperando em Deus. Porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Fica de pé, por favor, e nós vamos orar.